Você já se viu em uma situação onde seguir a lei dos homens parecia ir contra a lei de Deus? E o que você faria se tivesse que escolher entre as duas? Vamos estudar a lição de número 9 da classe de jovens, que tem o tema Entre a lei de Deus e a lei dos homens. O texto principal: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. Daniel 6:10. A história de Daniel nos lembra que, em momentos de crise, a lealdade a Deus será testada. Quando Daniel soube que a lei dos homens exigia que ele interrompesse sua adoração a Deus, ele teve que tomar uma decisão que poderia custar-lhe a vida. Este é um alerta para nós. Vivemos em um mundo onde a pressão para conformar-se às leis e normas contrárias aos princípios bíblicos é real e crescente. Não podemos subestimar o perigo de comprometer nossa fé para agradar ao sistema ou evitar conflitos. A fidelidade a Deus pode trazer consequências terrenas difíceis, mas não podemos esquecer que a obediência a Ele tem recompensas eternas. O resumo da lição: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Assim como Daniel, precisamos estar firmes em nossa fé, mesmo quando isso significa ir contra as leis dos homens. A sua vida diária reflete essa fidelidade? Em momentos de pressão, você busca a Deus em oração, como Daniel fazia, ou se deixa levar pelo medo e pela conformidade? É essencial que cada um de nós examine seu próprio coração e esteja preparado para colocar Deus em primeiro lugar. Custe o que custar. Lembre-se, nossa primeira lealdade é ao reino de Deus. E é essa lealdade que deve guiar todas as nossas decisões e ações. Que possamos ter a coragem de Daniel, sabendo que Deus é fiel para nos sustentar, mesmo nas situações mais difíceis. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido. Terceiro, compreender como se deu a conspiração contra Daniel. E o terceiro objetivo, aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. O texto bíblico se encontra em Daniel capítulo 6, versículo 1 ao 7. Esse texto nos adverte sobre os perigos que a integridade e a excelência pode trazer em um mundo corrompido. Daniel era um homem de espírito excelente, e sua fidelidade a Deus e ao rei Dário o extinguiu entre os governantes. Porém, essa mesma fidelidade despertou a inveja e a hostilidade daqueles que não conseguiam encontrar falhas em seu caráter. Este relato nos alerta que viver uma vida íntegra e exemplar pode atrair oposição e conspirações. Seremos confrontados por aqueles que, incapazes de nos acusar de algo legítimo, buscarão encontrar falhas em nossa fé ou criarão situações para nos derrubar. Podemos aplicar nossa vida assim como Daniel. Somos chamados a viver uma vida de integridade, mesmo que isso nos coloque em conflito com o mundo ao nosso redor. A sua vida reflete um espírito excelente que glorifica a Deus. Quando confrontando com situações onde sua fé é desafiada, você se mantém firme ou cede às pressões? Daniel nos ensina que não devemos comprometer nossa fidelidade a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar a cova dos leões. Examine seu coração e as suas ações. Como você reagiria se fosse colocado em uma situação semelhante? Lembre-se, a fidelidade a Deus é sempre recompensada, mesmo que a oposição pareça poderosa. Que sua vida seja um testemunho constante e lealdade a Deus, independente das circunstâncias. A introdução. O capítulo 6 de Daniel nos apresenta um novo regime governamental. Com a queda do Império Babilônico e o domínio dos Medo-Persas, apesar de maior liberdade religiosa, Daniel enfrenta sua maior provação: manter sua fidelidade a Deus diante das pressões do novo governo. Nesta lição, aprenderemos sobre a fidelidade a Deus e a importância da oração. A história de Daniel nos alerta sobre os desafios que podemos enfrentar ao sermos fiéis a Deus em um mundo onde leis humanas muitas vezes se opõem aos princípios divinos, mesmo sob um governo aparentemente mais tolerante.
A fidelidade a Deus pode ser posta à prova e devemos estar preparados para enfrentar as consequências. Assim como Daniel, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, independente das pressões externas que reflitam sobre sua vida. Em situações difíceis, você permanece fiel a Deus ou cede às pressões? Que possamos ter a coragem de Daniel e viver uma vida que glorifique a Deus em todas as circunstâncias. Ponto 1. Vivendo sob um novo governo. Subtópico 1. Identidade do novo rei. O capítulo 6 de Daniel menciona Dário, o Medo, como novo rei. A identidade de Dário é debatida entre os estudiosos, pois Ciro, o persa, foi quem conquistou Babilônia. A maioria acredita que Ciro tenha nomeado Dário como governante temporário. Linguisticamente, Daniel afirma que Dário foi constituído rei e ocupou o reino, o que apoia essa interpretação. Mesmo sobre novos líderes e mudanças políticas, o crente deve estar atento para não se deixar influenciar por governantes temporários, que possam desviar sua fidelidade a Deus. A história de Dário e Ciro nos lembra que, independentemente de quem está no poder, nossa lealdade deve permanecer com Deus. Em sua vida, como você lida com mudanças e influências políticas? A sua fé permanece inabalável, independentemente dos governantes? Assim como Daniel, devemos manter nossa lealdade a Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todos os reinos e governos. Subtópico 2. Um novo governo. O novo governante foi eficiente em manter a estabilidade do império e implementou reformas administrativas. Ele organizou o império em províncias, satrápias, cada uma liderada por um governador. Acima deles, 3 presidentes, incluindo Daniel, foram nomeados para supervisionar a administração e garantir a conformidade com as leis do rei. A eficiência administrativa e a estrutura de um governo não garantem justiça ou proteção aos fiéis. Mesmo em um sistema bem organizado, a integridade do crente pode ser desafiada, como aconteceu com Daniel. Devemos estar atentos para não nos deixar corromper por posições ou pressões que comprometam nossa fé. Uma aplicação pessoal em sua vida. Como você lida com responsabilidade e posições de autoridade. Como Daniel, é crucial manter sua integridade e fidelidade a Deus. Mesmo quando em posições de poder, não permita que a busca por sucesso ou reconhecimento comprometa seus valores cristãos. Subtópico 3. Uma política de tolerância religiosa. Ciro, o imperador, adotou uma política de tolerância religiosa, permitindo que o povo conquistado praticasse suas crenças. O decreto de Ciro possibilitou o retorno dos judeus a Jerusalém para reconstruir o templo. Mesmo nesse ambiente de liberdade, Daniel foi perseguido, mostrando que a liberdade religiosa, embora garantida por lei, não impede a discriminação e perseguição por convicções de fé. A liberdade religiosa, mesmo quando protegida por leis, não garante que os crentes estarão livres de perseguição. A história de Daniel nos lembra que mesmo em um ambiente de tolerância, a fé pode ser desafiada e testada por imposições ideológicas e pressões sociais. Reflita sobre como você vive sua fé em um contexto de liberdade. Você está preparado para manter suas convicções, mesmo diante de possíveis pressões ou discriminações? Como Daniel, devemos estar prontos para defender nossa fé, mesmo quando a liberdade parece estar assegurada. Ponto 2. A conspiração contra Daniel. Subtópico 1. A distinção de Daniel. Devido à sua excelência, Daniel se destacou entre os outros presidentes, levando o rei a considerar promovê-lo. Sua dedicação não se limitava às questões religiosas. Ele também era um profissional qualificado e comprometido, destacando a importância do trabalho como vocação divina. O destaque de Daniel em seu trabalho gerou inveja e conspiração. Isso nos adverte que, ao nos destacarmos por nossa dedicação e excelência, podemos enfrentar oposição e armadilha. Precisamos estar preparados para lidar com esses desafios, sem comprometer nossa integridade. Uma aplicação pessoal. Você se destaca em seu trabalho como Daniel, fazendo tudo com excelência e para a glória de Deus? Lembre-se de que, ao fazer isso, você pode enfrentar desafios e oposições, mas a sua fidelidade a Deus deve ser a prioridade. Subtópico 2. Inveja e conspiração. Quando Daniel começou a se destacar, a inveja surgiu nos corações dos outros, levando-os a conspirar contra ele.
Em vez de aprender com sua excelência, preferiu destruí-lo com fofocas e calúnias. Mesmo assim, não encontraram nada para acusá-lo, pois ele era só fiel e entregou diante de Deus. A inveja pode surgir quando você se destaca levando pessoas a conspirarem contra você. Devemos estar cientes de que, ao mantermos nossa integridade e fidelidade a Deus, as acusações dos inimigos não terão fundamentos. Como você reage ao sucesso dos outros? Em vez de permitir que a inveja tome conta, busque aprender com excelência alheia e quando você se destacar, lembre-se de manter sua integridade e confiança em Deus, assim como Daniel. Subtópico 3. O plano contra Daniel. Sem encontrar falhas na conduta de Daniel, os líderes mudaram de estratégia e buscaram um meio de prejudicá-lo com base em suas convicções religiosas. Eles propuseram uma lei proibindo oração a qualquer divindade, exceto ao rei, com punição de morte. Essa estratégia reflete uma tentativa de centralizar a autoridade no Estado e restringir a manifestação de fé, algo que também ocorre hoje com tentativas de limitar a liberdade religiosa e de expressão. Quando a conduta pessoal não pode ser atacada, a estratégia pode mudar para atacar as convicções religiosas. Precisamos estar cientes de que, mesmo em tempos de aparente tolerância, a fé precisa enfrentar oposição e restrições. Você está preparado para manter sua fé e convicções, mesmo quando são atacados através da lei ou pressões sociais? Em vez de ceder, siga o exemplo de Daniel e manter sua lealdade a Deus, sabendo que a verdadeira liberdade vem de uma vida fiel a Ele. Ponto 3. A lei dos homens e a lei de Deus. Subtópico 1. Contrariando a lei dos homens. Mesmo com o decreto do rei proibindo orações, Daniel manteve sua fé e não se conformou com a lei injusta. Embora fosse um alto funcionário, ele preferiu obedecer a Deus, em vez de desobedecer às leis. Daniel sabia que a autoridade do rei vinha de Deus, mas a lei de Deus era superior e imutável. Mesmo quando a lei humana contrária princípios divinos, não devemos comprometer nossa fé. A obediência a Deus deve sempre prevalecer sobre as leis injustas e devemos estar preparados para enfrentar as consequências de seguir nossos princípios. Como você reage quando a lei ou normas sociais entram em conflitos com seus valores cristãos? Esteja pronto para seguir a Deus acima de qualquer lei humana, assim como Daniel fez, mantendo sua integridade e confiança a Deus. Subtópico 2. O poder da oração. Diante da aprovação, Daniel buscou a Deus em sua oração, mantendo o hábito de orar 3 vezes ao dia, demonstrando persistência e gratidão. A oração deve ser um hábito essencial na vida cristã, refletindo a intimidade com Deus e a busca por respostas. Assim como Daniel não comprometeu sua fé, devemos manter nossa vida de oração firme e constante. Sem uma vida de oração constante, é fácil perder a intimidade com Deus e o poder espiritual. Mesmo em tempos de desafio, a oração não deve ser comprometida, pois é essencial para a vitória e o crescimento espiritual. Como está sua vida e oração? Está se dedicando a orar regularmente e com gratidão, mesmo quando enfrenta dificuldades? Lembre-se de que a oração é vital para sua força espiritual e intimidade com Deus. Subtópico 3. Deus fecha a boca do leão. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, mantendo Daniel seguro. O rei Dário, angustiado, encontrou Daniel vivo ao amanhecer, demonstrando que Deus protege e realiza milagre em meio às provações. A justiça prevaleceu e os conspiradores foram punidos. Uma advertência: mesmo em situações de grande perigo e injustiça, Deus é capaz de proteger e realizar milagres. Nunca subestime o poder de Deus para salvar e transformar as situações adversas. Em momentos de provação e perigo, confie na proteção e no poder de Deus. Mantenha a fé, sabendo que Deus pode intervir de maneira surpreendente e trazer justiça, assim como fez com Daniel. Conclusão: ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual
em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Você que ficou até aqui, te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar estudo bíblico por temas, você vai encontrar devocionais, você vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós a esse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até a próxima aula. Deus os abençoe.